Então vamos lá, gente. Mais uma informação para vocês. Agora vamos falar a respeito da inflamação. No hipotireoidismo, a inflamação está presente em várias condições autoimunes. A própria reação autoimune é considerada como uma reação inflamatória. Existem vários agentes na inflamação no nosso corpo, que incluem infecções, intolerâncias alimentares, traumas, desequilíbrios da flora bacteriana intestinal e principalmente o efeito pró-inflamatório do desequilíbrio que ocorre entre o ômega 3 e o ômega 6, que nós temos que ter eles equilibrados, no nosso corpo. O ômega 3 tem uma propriedade de reduzir os padrões inflamatórios, enquanto que o ômega 6 aumenta os processos inflamatórios. As dietas atualmente, com excesso do consumo do ômega 6, são causas desse aumento indiscriminado de inflamações que a gente tem. As fontes de ômega 6 são principalmente produzidas pelo consumo de óleos vegetais, canola, milho, soja, amendoim, girassol, cártamo, algodão, semente de uva, margarinas em geral, gordura vegetal hidrogenada, que hoje ela aparece escondida numa série de alimentos, principalmente alimentos crocantes, como bolachas, biscoitos, alguns tipos de pães. Precisamos ficar muito atentos. Algumas castanhas e sementes. Mas castanha e semente não é saudável? É até certo ponto e consumidas com moderação. Quando nós realizamos um exame da intolerância alimentar, que é um exame que a gente realiza para analisar 200 tipos de alimentos em média, a gente consegue saber qual é a sua intolerância a determinado alimento. Então, castanha é saudável? Não é para todos. E algumas pessoas que consomem num consumo mais alto podem ter problemas por causa do ômega 6. Molhos de salada, condimentos prontos, maionese, salgadinhos fritos, queijo artificial, que são aqueles queijos que vêm quadradinhos, aqueles queijos que vêm fatias que são altamente amarelos, tipo cheddar, por exemplo, cookies, bolachas, massas folhadas e todo produto feito com gordura vegetal hidrogenada ou um óleo hidrogenado. O que é hidrogenação do óleo? Aquele óleo que você compra no supermercado, que vem amarelinho, bonitinho, ele passou por um processo de hidrogenização parcial. A hidrogenização total, praticamente, é daquela gordura vegetal que é branca. Ela não é transparente, ela é totalmente espessa. Então, aquele óleo que você compra no supermercado, ele passou por um processo de hidrogenização parcial. Por quê? Para ele durar mais tempo na prateleira. Se você comprar um óleo prensado, um óleo que é cru, nós falamos, ele vai durar muito menos. Ele fica turvo e comercialmente ele não é tão legal. Quando você viaja ou vai para algum lugar que produz azeite, você vai ver que o azeite de primeira prensa, aquele a frio, ele é um azeite turvo, ele não é um azeite clarinho, amarelinho. Geralmente aquele azeite que é muito amarelinho, muito clarinho, ele não é um azeite tão puro. A mesma coisa para os óleos vegetais. Se você pegar um óleo vegetal puro, puríssimo, ele vai ser turvo, ele não vai ser clarinho, amarelinho, mesmo que ele passe por um processo de filtração. Perigo das gorduras erradas. O óleo de canola, por exemplo, ele é derivado de uma planta que se chama colza. Foi descoberto no Canadá e para sua extração é usado um solvente de petróleo, porque senão você não consegue fazer a extração. Os óleos vegetais, além desse tipo de composição alterada quimicamente, eles têm problemas com a manipulação genética e com agrotóxicos utilizados no cultivo das plantações. Exemplo, a questão da soja, que em alguns países nós sabemos que tem uma utilização de agrotóxicos bastante elevada. Existem vários apoiadores e criticadores em relação ao óleo de canola, mas ele ainda tem concentrações de ácido erucico, que pode causar consequências desagradáveis ao nosso organismo. Então, assim, existem controvérsias em relação à questão do óleo, principalmente o óleo de canola, mas fica aqui
algumas informações e cada um vai julgar o que é melhor para a sua saúde. O ômega. O ômega é o ideal, seria estarmos utilizando concentrações maiores de ômega 3 e não do ômega 6, como é o comum hoje em dia. Então, todo alimento processado, todo fast food, toda fritura, todos esses alimentos altamente cozidos, eles podem despertar o ômega 6 sim, ou na preparação ou no acréscimo de alguma substância. O ômega 3 existe primariamente nos peixes e no fígado desses peixes e, para quem é vegetariano, no óleo da linhaça. Os óleos recomendados para quem tem doença da tireoide são o óleo de coco extra virgem extraído a frio, o óleo de oliva extra virgem extraído a frio e o óleo de fígado de peixe, que vamos chamar de óleo de ômega 3. Como você sabe se o azeite de oliva é puro ou falsificado? Cerca de 70% do azeite extra virgem vendido em todo o mundo são diluídos com outros óleos, tornando uma grande fraude mundial. Por que a gente fala grande fraude mundial? Porque você acha que está tomando ali um azeite purinho, todo refinado, pagando caro inclusive, mas não é verdade. Ele sempre pode ter uma mistura. Isso é o que afirma o jornalista americano Tom Mueller, o autor do livro Extra Virginity, The Sublime and the Scandalous World of Olive Oil. Então ele fala que o sublime e escandaloso mundo do azeite, né, que é a tradução do inglês. No livro, ainda sem uma edição brasileira, o Mueller ele mostra como a indústria bilionária do azeite falsifica os produtos. De acordo com o jornalista, o lucro com a adulteração do azeite pode ser comparado ao tráfico de cocaína. Então vejam que absurdo, né? Um produto que deveria ser um produto extremamente bom para a saúde, ele pode, em alguns produtos, não são todos, vir com uma mistura altamente ruim. É difícil afirmar a marca de azeite, né? Você vai me perguntar, que marca então eu devo usar, né? Que você pode estar comprando. E ele é realmente extra virgem, né? Porque existe uma dica que pode lhe dizer se o produto realmente é real ou falso. O azeite extra virgem bom, ele solidifica quando está no frio. Então, para realizar o teste, basta colocar um pouco desse azeite dentro de um recipiente de vidro, tampá-lo e mantê-lo dentro do refrigerador por um prazo de 48 horas. Se você abrir a geladeira e verificar se o azeite está turvo ou endureceu, ou se ele está pastoso, qualquer óleo que não engrossar na geladeira não é puro. Simples assim. Então, é uma maneira de você testar. Lógico, você tem hoje laboratório, você tem uma série de relatórios feitos por empresas sérias que fazem o teste, tudo, que também são melhores do que isso. Mas essa é uma medida caseira para você ter uma ideia. O ponto de fusão, né, a transformação de líquido para sólido do azeite, acontece na temperatura de 13 a 14 graus Celsius, ou seja, com a redução da temperatura, o azeite deverá solidificar e apresentar-se na forma pastosa. O aquecimento do azeite, devido ao fato do azeite ter o teor alto de gordura monoinsaturada e baixa em polissaturada, este é recomendado para ser usado a frio, em saladas, em molhos e maioneses. O pessoal, os chefes de cozinha, o pessoal da culinária, vai ficar um pouco triste com essa afirmação. Mas o correto realmente é você usar o azeite após a cocção do alimento e não para fritar ou grelhar. Lógico, fica muito mais gostoso quando você realiza dessa maneira, mas você acaba queimando um pouco as propriedades legais do azeite. Então, não é recomendado para frituras e aquecimento em geral, porque a gordura monoinsaturada ela se oxida em altas temperaturas e tira as boas propriedades do azeite. Então, o motivo pelo qual a gente gostaria que você usasse o azeite puro e a frio seria por esse motivo da conversão da gordura monoinsaturada que vai se oxidar. Vamos lá. O óleo de coco, né? O óleo de coco hoje muito falado, muito comentado. Existem críticos e existem pessoas que defendem a questão do óleo de coco, mas o óleo de coco também sofre de adulterações. Basta ver a referência abaixo, né, feita pelo site do Proteste. Então aqui você tem
uma pesquisa do Proteste, né, que é uma empresa que testa alimentos, né, e quando você vai lá na questão do óleo de coco, você vai conseguir ter algumas conclusões. O que ele concluiu? Essa frase abaixo é uma frase que veio da conclusão do Proteste. Contudo, as marcas Unilife, Finococo, Ducoco, Catinguá, Natural Life e Qualicoco tiveram variações do conteúdo de gorduras saturadas. Nos 3 primeiros casos foram inferiores a 30%, enquanto nas demais encontramos teores 40% superiores ao rotulado. Quanto às gorduras monoinsaturadas, em 3 marcas foram identificados valores superiores a 26% no óleo de coco da marca Copra, 39% na marca do coco e 52% na Catiguá. As maiores diferenças quanto às gorduras poliinsaturadas que observamos, no entanto, foram encontradas nas marcas Copra, Catiguá e Natural Life, e uma marca Mundo Verde. Então, essa frase, essas afirmações que vocês estão vendo, vocês podem encontrar aqui no Proteste, que é esse órgão que faz testes, e ele está mostrando como é que é a relação dessas gorduras, né, dos óleos de coco. O óleo de coco é um óleo saturado. Então, vejam, com ácidos graxos de cadeia média, o que é benéfico para as pessoas com doença da tireoide. Então, é realmente controversa essa questão, mas ultimamente nós temos visto maiores benefícios e mais trabalhos mostrando o benefício do óleo de coco. Parece ocorrer um aumento no metabolismo corporal com o seu uso, podendo ocorrer perda de peso e fatores antioxidantes associados. Parece ocorrer aumento de energia corporal. E quando aquecido, não produz reações trans, ou seja, é diferente do azeite de oliva e dos óleos vegetais, o que torna ideal para pratos que necessitam de aquecimento de óleos. Existe um tipo de óleo de coco que ele é dessaborizado, então ele não vem com aquele gosto de coco, né, que você acaba tendo em todo alimento que você vai preparar, principalmente alimentos salgados. Mas para quem gosta do gostinho de coco, eu vejo uma boa opção. Vamos lá, o óleo de coco ele tem um efeito antiviral, antifúngico, que ele tem a monolaurina, né? O antibacteriano, e esse efeito está atribuído aí à monolaurina, que é muito abundante no produto, né? Marcadores inflamatórios. Então a gente utiliza na prática 2 marcadores que nos dão uma ideia se está ocorrendo um processo inflamatório no corpo. Principalmente, a gente usa o PCR ultrassensível, a proteína C reativa, né? E a homocisteína. Ambos devem ser dosados no nosso sangue. Então, obrigado, gente. Espero que tenham aproveitado as informações e vamos em frente.